Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em sua vida. Estamos felizes por mais uma manhã com Deus. E é muito bom estar num lugar onde a gente possa ouvir Deus, cultuar Deus, celebrar a Deus. Um dia, a Bíblia diz que as nações virão para adorar o Senhor em seu santo trono. Isso vai acontecer, as nações vão se reunir para adorar a Deus. Pastor, por que esse negócio de igreja, de culto? Porque um dia isso vai ser normal para quem tem prazer em Deus. Uai, a gente está fazendo isso aqui por quê? Por quê? Por que o Filho de Deus vem na terra para salvar você? Para quê? Qual o propósito? É claro que no céu não é lugar para preguiçoso. O céu é lugar para quem gosta de trabalho. Só que o trabalho lá vai ser diferente do trabalho daqui. Lá você não vai precisar trabalhar para a sua comida, trabalhar para o seu aluguel, trabalhar para as suas contas. Lá você vai trabalhar para o plano que Deus tem depois do plano terráqueo. A gente não sabe ainda. Eu só sei que Deus é criativo. Então, eu estou me preparando para me surpreender com aquilo que Deus pretende fazer. Amém? Eu só sei que cada vez que Deus se revela, cada vez que Deus se manifesta, um plano, um projeto, uma criação, Ele se revela nesta criação. Amém? Então, quando criou o homem, Deus tinha um plano de revelar alguns aspectos do seu caráter. E felizes são os homens e mulheres, e aqueles que nesta vida buscam, então, entender o propósito dessa criação. Amém? Nós estamos aqui, irmãos, porque Deus tem um plano de revelar partes do seu caráter, aspectos da sua personalidade, né? Por exemplo, uma das coisas que os anjos não entendem muito é a nossa fé. Por exemplo, eles vêm a Deus todo dia. Amém, gente? Contemplam Deus todo dia. E eles não conseguem entender como é que é esse negócio de a gente que nunca viu e crê. A Bíblia diz que eles prescrutam essa parte da humanidade que eles não entendem. E fé, irmãos, não se explica. Ou você tem fé ou você não tem. Ou você crê que Ele existe, ou você vê que Ele se manifesta, Ele se move à sua volta, Ele te livra, Ele te abençoa, Ele te guarda, e você convive com Ele, ou você vive como se Ele não existisse. É uma questão de fé. E quem pode explicar a fé? Não dá para explicar. Fé não se explica. Fé se tem ou não tem. Ou se experiencia, você tem uma experiência, ou vai ficar à mercê de uma vida terrena, onde você vai nascer, crescer, passar por aqui, vai experimentar, né, anseios, desejos, paixões, tudo você vai experimentar. Todavia, não vai conseguir contemplar a grandeza de Deus, a sua criação, seu amor, sua bondade, sua misericórdia, seu favor e todas as outras coisas inerentes a esse Deus que se revela a nós neste tempo através de Jesus. Amém? Né? É uma coisa linda, gloriosa e maravilhosa. Mas para estar com Deus a gente precisa se preparar para estar com Ele. Não é só querer, você precisa entender que estamos aqui para um tempo, né, a Bíblia diz que nós somos peregrinos em terra estranha. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, né? Nós estávamos outrora subjugados aos desejos desta vida, aos prazeres carnais. Todavia, Deus em Cristo nos resgatou
e nos colocou num outro reino. E agora estamos em outro reino. Diga, eu estou em outro reino agora. Você sabia disso? Se você não está, precisa entender isso, né? Nós estamos em outro reino, e este reino é um reino terreno, mas provisório. Por quê? Deus criou o homem, e esse homem sabotou o projeto de Deus lá na frente, lá atrás, e essa sabotagem nos alcançou. E Deus, para interromper essa sabotagem, esse projeto de Satanás de destruir toda a humanidade, Deus enviou Jesus para interromper esse processo e resgatar alguns filhos. E para com esses, Deus quer manifestar um plano glorioso, maravilhoso. Só para curiosidade, Mateus 11, 27, coloca para mim, por favor. Jesus disse, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho o desejar revelar. Então, quem revela o Pai para nós? O Filho. Jesus, ele pode revelar a grandeza do Pai àqueles que têm um relacionamento com Jesus. Então, o convite para nós é termos um relacionamento com Jesus, e nesta relação, a cada dia você tem a oportunidade de conhecer a grandeza e a glória de Deus, nosso Pai. Abra sua Bíblia em 1 de Pedro. Nós vamos falar um pouco sobre esse relacionamento. Esse relacionamento, para que existe esse relacionamento com Deus, pastor? Para que serve esse negócio, né? Qual é o propósito desse relacionamento? Vamos lá, 1 de Pedro capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais se extinguirá, glória a Deus, nem tampouco será desonrada ou perderá o seu valor, herança preservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais que ser afligidos por toda espécie de provação, assim acontecerá que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Pois, mesmo sem tê-lo visto, glória a Deus, não vemos, nunca vimos, amém? Vós o amais, e ainda que não estejais podendo contemplar seu corpo neste momento, credes em sua pessoa e exultais com indescritível e glorioso júbilo, porquanto estáis realizando o alvo da vossa fé, a salvação de todo o vosso ser. Diga comigo, todo o vosso ser.
Foi exatamente a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e examinaram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, buscando conhecer o tempo e as circunstâncias mais oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao comunicar-lhes de antemão os sofrimentos que Cristo haveria de passar e as glórias que se seguiriam àquelas aflições. A eles foi predito que estavam ministrando não para si próprios, mas sim para vós, quando profetizaram as verdades que agora vos foram anunciadas por intermédio daqueles que vos pregaram o Evangelho, mediante o Espírito Santo enviado dos céus, assuntos esses que até os anjos anseiam acompanhar minuciosamente, que até eles também estão achando interessante esse negócio. Assim sendo, estai com a mente preparada, diga comigo, mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhais outrora, quando vivis na ignorância, porém considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada eterna, porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como prata e ouro, que fossem resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fosseis resgatados com o precioso sangue de Cristo, como cordeiro sem mácula e sem defeito algum. Repetindo o verso 16, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, mais uma vez ministrando a Deus a Tua palavra. Eu sei que o Senhor tem um recado para nos dar, e nós queremos, ó Deus, sermos fiéis na apresentação, na pregação, na forma de apresentar, Pai. Dá-me sabedoria, entendimento, graça, dá-me inteligência, dá-me, ó Deus, sobretudo, ó Deus, ó Pai, de tudo aquilo que o Senhor é, sabedoria, inteligência, para que possamos compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Deus abençoa cada um aqui presente, abre a mente, abre as mentes, para que possamos sair daqui entendendo o que o Senhor quis e deseja ministrar nosso coração. Deus, que nossas mentes estejam abertas, livres, ó Deus, de toda influência das trevas, para receber o que o Senhor tem a ministrar nossa vida e nosso coração, em nome de Jesus, amém, amém. Deus nos chama para uma nova vida, e esses dias estavam numa reunião com um diretor da nossa denominação, pastor Júnior. Quem conheceu, esteve na reunião lá de liderança, pastor Júnior, e ele falou que muitas pessoas entendem o evangelho da forma errada, e por entender de forma errada, tentam construir uma vida cristã da forma errada. Ele falou assim: muitas pessoas começam a tentar agradar a Deus através de regras, princípios, mandamentos, tentam construir uma vida, isso não pode, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, e ele começa a construir uma vida onde os princípios que regem a vida cristã são a chave para encontrar Deus. Isso aconteceu também lá em Israel, a coisa ficou tão forte que as pessoas estavam mais preocupadas com as regras
do que com o próprio relacionamento com Deus. E ele estava comentando que o correto é nós começarmos com um relacionamento, né? O correto no Evangelho é você entender que Jesus te amou primeiro. Diga assim: Jesus me amou primeiro. Amém? Você não valia nada, você estava perdido, e Ele foi lá, morreu por você, né? Como diz lá Romanos, Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não merecíamos, nós não tínhamos direito algum, mas Ele atravessou no meu caminho, no seu caminho, e disse: olha, você precisa me encontrar, você precisa entender que eu vim por causa de você. Você não está aqui hoje. Digo, meu irmão, você não está aqui hoje nesse domingo por acaso, você sabia disso? Você está aqui porque Deus de alguma forma quer ministrar vocês através dessa palavra. E essa palavra de alguma maneira pode mostrar para você que talvez o caminho que você está indo para Deus é um caminho errado, porque se eu não tenho um relacionamento com Deus, não tem como eu avançar o próximo passo. A primeira coisa que Deus quer que você entenda é que você estava perdido e Deus te amou e te resgatou. E no momento que você se sente resgatado, a primeira consciência que você precisa ter é de que a partir de agora você foi recebido para ser filho de Deus. Diga: eu sou filho. Se você não tem consciência disso, você precisa parar um tempo e falar para você mesmo: Deus, obrigado porque o Senhor me fez filho. Você me tornou filho. Como isso acontece, Rael? Porque nossos pecados foram cravados na cruz. E tudo aquilo que era impedimento para que você tivesse um relacionamento com Deus, foi pago na cruz, para que a partir de então agora você possa ter um relacionamento com Ele. É claro que é um relacionamento de amor, porque fui amado primeiro e agora a recíproca é necessária. Eu não vou me relacionar com Deus porque Ele exige de mim alguma coisa. Não, eu vou me relacionar porque percebi seu amor. Eu vou me relacionar porque eu não tenho como ser ingrato diante de um Deus que deu o seu próprio filho para morrer por mim. Quanto vale um filho? Qual o valor de um filho? Né? Se estamos conversando, né? Falando sobre a minha mãe perdeu eu perdi um irmão num acidente automobilístico. Irmão, não tem coisa que machuca tanto uma família quanto a perda de alguém. É uma dor que não existe explicação. Não dá para tentar explicar. Por quê? Porque cutuca em áreas que a gente não tem controle. Mexe com áreas da nossa vida que nós não temos controle. Da mesma maneira, Deus em Cristo está dizendo: olha, você agora é meu filho. Você é meu, e eu tenho um carinho por você, eu tenho uma atração por você, entre muitos que um dia estarão na eternidade com Deus, você foi escolhido. Como eu vou encarar essa relação de um cara que primeiro me ama, sendo que o que eu fazia era tudo que ele não gostava, e ele disse: tudo bem, eu vou mudar isso. Tudo que você fazia eu vou transformar e você vai ficar parecido comigo. Não importa como você chegou, eu vou agora te dar uma identidade, te dar um sinal. E a partir de agora você tem a oportunidade de me conhecer, de se relacionar comigo, de se tornar um homem, uma mulher, uma pessoa segundo a vontade de Deus. Amém? Amém, gente? A Bíblia diz que Ele nos torna filhos. Mas filhos para quê? Para que andemos com Ele. E nessa caminhada, o que vai acontecer? Né? Se um filho caminha com o pai, o que vai acontecer com ele? Ele vai começar a fazer o que o pai faz. Ele vai conviver com o pai, vai falar o que o pai fala, vai, né? Se o pai tem um linguajar
sujo, o que o filho vai aprender? O linguajar sujo. Se ele tem cuidado com aquilo que fala, ele vai ensinar o filho o quê? Filho, esse tipo de palavra não pode falar. Por quê? Porque a convivência ensina mais do que qualquer outra coisa. Como disse um ditado na educação, que uma pessoa pode aprender pelo ensino, mas pode aprender pelo exemplo. Qual que impacta mais? O exemplo. O exemplo fala mais alto. A convivência fala mais alto. O apóstolo Pedro está aqui falando com alguns irmãos em Cristo, que começaram a sua caminhada cristã. Deram um passo, não, eu quero esse Jesus aí, eu quero amar Jesus, Jesus morreu por mim, eu quero ter um relacionamento com Ele. Entenderam essa questão de ser filho, entenderam que agora nós somos chamados para uma nova vida, para uma esperança viva, de um dia estarmos na eternidade com Deus. O apóstolo Pedro, ele começa a trazer algumas coisas importantes e maravilhosas dessa coisa de que Deus, nos comprou, não foi com prata, com ouro, mas com precioso sangue, querendo o quê? Quando ele trabalha aqui, o preço que foi pago, ele está dizendo, gente, essa relação não é uma relação formal, não é uma relação assim, profissional, não. A questão é o seguinte, para que você esteja com Deus na eternidade, teve dor no céu, teve sofrimento, tanto do Pai, do Filho, como do Espírito, foi empenhado sofrimento, angústia, aflição, foi com dor, com morte, com sangue derramado, que a sua vida foi comprada. E quando a gente quer ter uma relação com o Senhor, onde a gente não para pensar no empenho de Deus para que isso aconteça, no empenho de Deus para que esta coisa acontecesse, irmão, nós começamos a ter um relacionamento meio frio, meio indiferente. Pastor, por que algumas pessoas se afastam do Senhor? Porque perderam a visão da cruz. Porque perderam o sentimento de paixão de Cristo por nós, porque Ele foi para lá por causa de mim, de você. E quando a gente perde essa coisa de alguém que está sofrendo para que eu possa ser tocado por Deus, Ele está sofrendo para que eu possa ser resgatado, eu possa ser salvo por toda a eternidade. Eu preciso entender que se a minha relação com Cristo começa com a cruz, com alguém que padeceu, com alguém que se esforçou para que eu chegasse a entender isso, agora a minha caminhada cristã não pode ser feita sem essa consciência. Porque se eu perder essa consciência, eu vou perdendo o amor. E na medida que eu vou perdendo o amor, o que acontece? Eu vou também afrouxando minhas atitudes, afrouxando minha relação. Isso acontece no casamento? Acontece ou acontece? Quando a gente vai distanciando, a coisa vai esfriando, né? Aí só os deveres é que ficam, os deveres ficam, mas o compromisso de falar, né, querida, eu te amo, ai que bom, vai lá e dá um abraço, surpresa, né, e vai lá e só dá um cafuné, só para dizer, oi, te amo, ai que bom, como é que foi sua noite, né? Isso acontece também ou não? E a gente precisa, de vez em quando, de uma coisa para tornar o relacionamento gostoso de novo, ou a gente dá para viver assim, vai levando assim, com a barriga, e vai funcionar? Vai funcionar, gente?
Não. A minha relação com Deus também, ela é muito, e por não dizer igual. A gente precisa entender que o fato de eu estar casado, né? O fato de eu estar casado não torna tudo já resolvido. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Quem é que é filho de Deus? Amém? Quantos aqui tem mais de 10 anos de caminhada com Jesus? Ok, mais de 10 anos, ok. Isso torna você mais filho do que você foi filho quando recebeu Jesus lá? Não, isso é, uma vez alcancei o direito, agora, ok? Sou filho. Daqui 20 anos, se eu continuar com Jesus, você vai vou tornar mais filho? Não. Quando casei com a Rosângela, em 89, 15 de julho de 89, vou fazer 34 anos de casado, né? Aquele dia memorável. Vamos lá no cartório, né? O que acontece no cartório? Você pega e dá o seu nome. No Brasil, você dá o seu sobrenome para a sua esposa. É ou não é? Você não dá o seu sobrenome para a sua esposa? Dá. E aí? Em algum lugar, em algum tempo da caminhada dela, alguém precisa falar, você precisa se esforçar para mostrar que é esposa do Lael. Não, eu ganhei isso em 89, eu tenho 30 anos. E o fato dela ter 34 anos de casada torna ela mais esposa do que ela foi quando casei com ela? Não, de forma nenhuma. O fato de eu ter me casado com ela há 30 anos atrás não torna ela mais esposa, é igual, é uma posição. Isso acontece também na minha relação com Deus. Quando recebi Jesus como meu Salvador, Ele me deu a identidade de filho. Hoje eu tenho 36 anos de Jesus na minha vida, né? 36, mais ou menos isso, vou para 36. Eu sou mais filho de Deus hoje do que eu fui quando eu recebi Ele lá atrás? Não. Amém, gente? Isso fala do quê? Quando você foi alcançado em Cristo, sabe o que Deus fez? César, a partir de agora, você é meu filho e eu torno você santo. Legal? Você sabia que no momento que você recebe Jesus como seu Salvador, os seus pecados são perdoados, Deus te dá a qualidade, uma posição de dizer, você agora é meu filho e eu te vejo você como um santo. Mas ele está perfeito ainda? Não. Mas Deus não vai aceitar uma pessoa no céu que não seja santa. Então Jesus na cruz nos deu a qualidade de filhos e nos chama de santos filhos. Por quê? Porque da mesma maneira que eu sou filho, agora eu também sou santo em Cristo Jesus. Tem até uma frasezinha chavão que a gente usa muito: eu não sou um pecador que luta para ser santo, mas eu sou um santo que luta contra o pecado. Porque uma vez que agora foi me dado o título, você é filho, um santo filho de Deus, agora não condiz mais comigo nenhuma conduta, nenhuma coisa que me identifique mais com as trevas. Então os adereços das trevas, as coisas que outrora faziam parte da minha vida antiga, agora vão sendo transformadas mediante a ação do quê? Da graça de Deus. Diga, a graça de Deus, ela existe para transformar eu e você. Diga para o seu irmão, você precisa da graça de Deus. Mas para quê, pastor? Para ser salvo. E santificação? Santificação, não, santificação, as pessoas não querem nem falar em santificação. Sabe por quê? Porque antigamente a santificação era de fora para dentro. E a gente sabe que a santificação é algo de dentro para fora. E ela funciona como, pastor? Funciona mediante a ação da graça de Deus. Nós temos tranquilidade de Deus.
né? É pela graça que eu fui salvo, a graça que transforma, a graça que vivifica, meus irmãos, da mesma maneira que a graça te transformou em filho, é a mesma graça que agora está acompanhando você, esperando que você seja um homem santificado para a glória de Deus. Olha só, coloca lá o verso 15. Porém, considerando que a santidade daquele que vos convocou, quem que é esse? O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Irmãos, atitude está falando do quê? De uma posição? Não, eu já sou santo, mas agora as minhas atitudes precisam ser coerentes com aquele que nos chamou. Então está falando do quê? De uma necessidade do Lael rogar a graça de Deus e dizer: Deus, eu ainda estou com um probleminha aqui, eu estou com um probleminha espiritual aqui, eu tenho um adereço das trevas no meu negócio, eu tenho que mentir para ser bem sucedido, eu tenho que contar uma mentirinha, eu tenho que enganar o meu cliente, que senão o negócio não vai para frente. Então, eu olhando para Deus, que só fala a verdade, e olhando para mim, que gosta de uma mentira, o que eu tenho que fazer? Deus, eu tenho um problema de caráter, e eu preciso da tua graça, que me ajude a falar a verdade, sem prejudicar meu negócio. Quem conhece gente mentirosa aí? Qual a esperança que a gente tem de que o cara transforme? Quase nenhuma, pastor. Por quê? Um cara que aprende a mentir, ele fica com a marca. A pessoa olha para ele: isso é mentiroso. Não é, gente? Que conhece o mentiroso? De 10 que ele fala, se tiver uma verdadeira, é muito, porque ele é bom no negócio. Irmãos, esse cara pode entrar no céu? Se ele receber Jesus, ele pode entrar no céu? Pode, mas ele vai entrar no céu com uma atitude que não condiz com aquilo que Deus o chamou? É esse o ponto que eu gostaria de mostrar para vocês. Porque todos nós temos um defeito na fábrica. Amém? Ok? Todos nós temos um defeito de carcaça. Veio da fábrica. Ok, irmãos? E esse defeito de carcaça precisa ser transformado. Mediante o quê? Um cara que se humilha, que se dobra, que vai dizer: Deus, eu sou esse mentiroso de carteirinha, e eu preciso da graça de Deus para transformar este homem num homem que fala a verdade. Põe o 17, esse versículo aqui é: ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente. Amém, gente? O que é ser imparcial? O que é ser imparcial? Eu não vou favorecer ninguém. Então, pensa comigo aqui. Tem um cara que não conheceu Jesus, não teve a experiência de ter um encontro com Jesus, e ele tem um defeito de fábrica, ele mente e ele engana. Estou falando desses pecadinhos que são os mais assim, que a gente aceita mais, tá? Para não falar aqueles mais feios, tá? Vocês me entendem, né? Pega o seu problema, que você sabe que tem, amém? Então pegue o seu. Mas o cara, ele mente, ele engana, ele nunca teve uma experiência com Jesus, não encontrou o Senhor, e ele está num estado em que ele não conheceu a Cristo. Amém, gente? Amém? E ele mente e ele engana. Aí teve um cara
que também estava na mesma posição que ele. Amém, gente? E aí ele teve um encontro com Cristo. Ele viu que Jesus morreu na cruz por ele, e derramou sua graça e perdoou todas as mentiras, o engano do passado. Amém, gente? Agora como é que ele está? Agora eu sou filho, agora eu sou um santo filho de Deus. Só que ele continua mentindo, continua enganando, e acha que é assim mesmo a vida, porque agora, a diferença é que lá eu era perdido, agora eu sou salvo, porque eu recebi Jesus como meu Salvador, e eu sou filho de Deus, né? E Deus me santificou, uma vez santo, santo para sempre, uma vez salvo, salvo para sempre, e continuo mentindo e enganando. Um Deus que julga imparcial, Ele vai salvar esse e colocar esse no inferno e esse no céu? Não, não, não. A sua posição não altera o projeto de Deus na sua vida, porque a santificação, ela é progressiva. Ela vai crescendo na medida que você se rende, que você se humilha, que você se dobra, que você clama pela graça de Deus. Isso fala do que? De um relacionamento, de um filho que está dizendo: Deus, isso não convém mais para mim, esse estilo de vida, essa maneira de viver, essa forma como eu me relaciono com meu filho, com a minha esposa, no meu trabalho. Deus, isso não está certo. Eu quero ser diferente. Em outras palavras, se eu me santifico, amém, irmãos? Eu tenho uma vida errante, se eu me santifico e me consagro, porque está falando do que aqui, irmãos? De atitudes, diga comigo, atitudes. Atitude tem a ver com posição ou comportamento? Comportamento. Palavras, ações, atitudes têm a ver com comportamento. Porque eu já fui feito filho e santo, agora é o meu comportamento, são as minhas atitudes, é o meu proceder que Deus quer transformar. Então, voltando ao exemplo, eu dei para minha esposa, o que eu dei para ela? O meu sobrenome. A minha esposa ia falar grandes coisas. Ok, ela ia falar grandes coisas. Por quê? Porque é a maneira que nós usamos para dizer: agora você faz parte da minha família, você representa a minha família. Passaram-se 34 anos, ela se tornou mais esposa? Não. Amém, gente? Não. Porque eu fiz uma aliança com ela aqui atrás, amém, gente? Para toda uma vida. E ela é minha esposa e eu dei a ela o seu nome, o meu nome para ela. Deus então também deu o seu nome para nós, amém, gente? Amém? E eu agora sou filho santo, filho de Deus. Mas agora pensa bem, faz de conta que a Rosana agora, não vai acontecer isso, mas ela começa a dar umas voltas. Estou lendo um livro que conta a história de um casal, que eles eram amigos da faculdade, conheceram lá na faculdade, e lá na faculdade, vou contar essa história, amém, gente? E vou contar, e aí eles foram para a faculdade, tá, um dia eles começaram a se gostar, tal, e começaram a namorar. Um belo dia ele fez uma surpresa, abriu a caixinha, dobrou e fez aquele cenário igual a gente vê, amém, gente? Amém? E aí, você quer casar comigo? Quero. Aí veio o casamento, os dois se casaram e viveram alguns anos maravilhosamente bem. E o garoto era apaixonado, era a mulher da vida dele. Amém, gente? Só que um belo dia ele chega em casa, a mulher está se arrumando, se colocando, tal, e dando aquela garibada, né? Que mulher gosta de dar uma garibada, né, gente? E falou: esqueci de alguma data. Né? E homem é bom nisso, né? Homem é bom para esquecer. E aí ele foi lá tentar cavar, né? O que tinha acontecido, né? E nós vamos sair hoje, né? Você quer que eu me arrume? Se quiser, pode se arrumar.
E ele não, né? E ficou ali, né? Encucado, porque ele não sabia o que é que ele tinha esquecido. Está escrito no livro que quando a conversa foi se estendendo, chegou uma hora que ele falou, ela pegou e falou assim para ele: não vou sair com você, porque ele soube, não, então vamos, onde que nós vamos mesmo, tentando assim, né? Não vou sair com você, eu vou sair com o meu colega da faculdade, eu vou jantar com ele à noite, e vou passar a noite no hotel, eu chego amanhã cedo. Como é que você acha que ele reagiu? Hein, gente? Ele ficou, como? Nós casamos. Nós temos um relacionamento de aliança, de exclusividade. Nós somos feitos um para o outro. Como agora você? Não, mas ele é meu amigo. Ele é meu amigo da faculdade. Você é meu favorito. Ok? Mas isso não impede de eu, né, ter um relacionamento também com o meu amigo da faculdade. Faz tempo que eu não vejo, eu quero passar uma noite com ele. Funciona, gente? Não vai dar certo. Porque você fez uma aliança com a sua esposa, e se você começar a desonrar os aspectos dessa aliança, ok? No caso, se a Rosângela começasse a dar uma saída, não, eu vou começar a sair com outros homens, vou começar a fazer umas festinhas, isso vai prejudicar, pode prejudicar a posição dela na aliança que nós firmamos lá atrás, não pode? Pode também. Por que a igreja, infelizmente, tem brincado com certas coisas? Porque acredita que a sua posição não vai ser comprometida. Agora pense comigo, se no casamento acontecer um negocinho pequenininho, o fogo já acende? É ou não é? Né? Se a minha esposa pega o meu celular e quem quer ser fulano aqui? Não precisava ter acontecido nada. Só de ver uma mensaginha estranha, ela já vai o quê? Espera aí, nós temos um compromisso, uma aliança de cumplicidade. O que é isso aqui? Quem quer ser sirigaita aqui? Se isso, e outra, pensa bem, se existe uma traição, vamos lá. Gente, mexe com a gente ou não mexe com o casamento? Mexe. Tem que ter todo um processo de reconquista, de mostrar que houve um arrependimento sincero, honesto. E isso implica o quê? Uma mudança de postura total, de arrependimento, de mudança de direção, de atitudes e de total abertura, transparência. Para quê? Para reconquistar aquilo que foi perdido. Também com Deus é a mesma coisa. Quando a gente brinca com o pecado e se diverte com coisas que entristecem o Espírito Santo, nós paralisamos nossa caminhada cristã, confiados na nossa posição. Sou filho, eu sou santo, nada vai acontecer. Nosso Deus Pai julga imparcialmente. E outra, quem tem intimidade com Deus? Quem quer ter intimidade com Deus aí?
Quanto custa a intimidade com a sua esposa? Com o seu esposo? Quanto custa isso? Isso envolve o quê? Vou repetir o que você tem que fazer com Deus: palavras, atitudes e ações. Quer melhorar seu casamento? Comece a elogiar, comece a se importar, atitude, vai lá e surpreende ela, e faz uma coisinha diferente. Estou falando minha parte, amém, gente? Como homem, amém? Mulheres, façam do seu jeito aí, você sabe como é que você ganha o marido, amém? Surpreenda, muda a sua atitude, quer melhorar? Muda a atitude, muda as ações, muda as palavras. E voltando para Deus, santificação é o quê? É intimidade. Irmão, santificação não é querer, eu preciso ser santo para que agora eu venha, orar e venha, fazer milagres, expulsar demônios. Irmãos, busque a Deus para conhecê-lo mais, para ter mais intimidade com Ele. Mude suas palavras, ações, atitudes para querer ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Santificação é ser íntimo. Não é de menos que a igreja, o texto sagrado fala que o nosso leito deve ser um leito sem mácula, santo. Por quê? Porque isso fala de intimidade. Isso fala de algo que diz respeito à coisa mais especial de um casal. O escritor cristão fala assim: eu não adultero, eu não traio minha esposa, porque se acontecer isso, pode ser que aqueles momentos maravilhosos que eu tenho com ela, quando coloco a minha cabeça no travesseiro, ela vai lá e fala no meu ouvido, talvez eu não tenha mais. Aquelas coisas mais lindas que eu tenho com ela, não vai mais acontecer. Por quê? Porque eu, nas minhas atitudes, nas minhas ações, eu não fui condizente com o que eu havia comprometido lá atrás. Com Deus é a mesma coisa. Irmãos, Deus é o mais interessado nessa relação. Sabe por que Deus está falando isso hoje aqui? Porque Ele quer resgatar a intimidade com você. Ele está, Lael, não fala besteira. Lael, acerta aí, fala aí direitinho. Porque você tem alguém interessado em ter intimidade com você, é o nosso Pai. E quer ver milagres acontecer na tua vida? Quer ver milagres que nunca aconteceram, começar a acontecer? Seja íntimo de Deus. Você sabia que tem coisas que não estão acontecendo hoje no mundo por causa de uma igreja descomprometida com o Senhor, não tem intimidade. Tem só papo, sou filho de Deus, né? E a pior coisa que tem é encontrar um evangélico na rua que não tem sabedoria. É ou não é, gente? Quando um católico encontra um evangélico metido a besta, gente, por quê? Porque não consegue nem se enxergar e está querendo dizer que o outro não é como ele. Sendo que nesse projeto, nesse processo, o que a gente tem que ter em mente? Aquela palavrinha de Jesus. Você quer tirar o cisco do olho do teu irmão? O que você faz primeiro? Tira a trave do céu. Quem aqui é santo? Hã? Alguém ergueria metade do dedinho? Amém, irmãos? Porque a gente não sabe o que a gente está falando. Primeiro, a gente mal se conhece. Você se conhece na medida que se aproxima dele. À medida que se aproxima do Senhor, você vai ter uma baita de uma decepção com você. E na medida que você busca intimidade, você vai perceber que você precisa da graça de Deus, mais para a sua santificação do que para a sua salvação.
Porque já foi feito. A graça já tocou, já alcançou, já colocou você na posição de filho, você agora é um santo, né? Que tem guerra, sim, guerras para o quê? Para pedir para que a graça de Deus venha e venha preencher, né? Venha mudar suas atitudes. Eu quero encerrar esse sermão com o texto do apóstolo Paulo, para ninguém se falar, mas só essa é a opinião do Pedro, pastor. O Pedrão está meio equivocado, ele é meio legalista, né? Adilson? Pedrão era meio legalista, né? Ele falava, não falava coisa com coisa, né? Tem que ser. E o apóstolo Paulo? O que o apóstolo Paulo fala? Quero terminar o texto falando. Coloca lá, Colossenses 3, a partir do verso 3. Quero encerrar, nosso tempo já foi. Desculpa. Verso 5. Sendo assim, fazem morrer tudo que pertence à natureza humana. Está falando isso para quem? Crentes. Imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más, ganância, que também é idolatria. Verso 6. Vai passando. E é por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus. Sobre quem? Sobre crentes. Gente, Deus é imparcial. A ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. 7. Nela também andastes no passado. Olha aqui, ó, vocês viviam nela no passado, mas está falando para uma igreja que está ainda com esses negócios. Ele está falando, ó, vocês andaram nisso já, não lembra que vocês faziam isso lá? Agora aqui, não pode fazer mais isso que vocês estão fazendo. Andastes no passado, quando ainda vivias com esses hábitos. Verso 8. Mas agora livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Vamos lá. Não mintais uns aos outros, uma mentirinha aí, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes. Irmão, santificação diz respeito ao quê? Abrir mão do velho homem com suas atitudes. Verso 10. E vos revestistes do novo homem, que se renova pelo pleno conhecimento, segundo a imagem, o padrão de santidade daquele que o criou. 11. Nessa nova ordem de vida, aí é o padrão agora, o padrão de santidade. Olha lá, não há mais diferença entre grego e judeu. Quem que você é, a sua posição não conta nada, não. Você é filho do pastor Palmiro, não interessa, tem que entrar no esquema. Circunciso ou circunciso, bárbaro ou circo escravo, pessoal livre, mas sim, Cristo é tudo e habita em todos vós. Verso 12. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado. Olha aí, posição. Ele não está aqui falando que eles perderam a posição. Vocês têm uma posição de santos e amados, revestidos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. 13. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Verso 14. Acima de tudo, no entanto, revestidos do amor, que é o elo da perfeição. Verso 15. Depois ele vai falar: seja a paz de Cristo, juízo em vossos corações, tendo em vista que fosse convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sede agradecidos. 16, ele entra com habite ricamente a palavra. Vai falar o quê? Tem coisa do caráter de Deus que nós não conhecemos. Tem que conhecer a palavra. Ensinar e aconselhar aos outros com toda a sabedoria, cantar em salmos, hinos, cantos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. O que é isso, irmãos? Intimidade com Deus. Isso é uma vida de santidade. Por que ele escreveu isso? Porque ele tinha intimidade com isso. E era isso que ele fazia. Amém, gente? Fique de pé. Eu tenho uma posição em Cristo. Eu também tenho.
pergunta de Deus é: como estão suas atitudes em relação ao padrão que eu estabeleci para você? O que você está fazendo para que suas atitudes erradas, suas palavras que não convêm, seus comportamentos que não condizem com um embaixador, com o sal da terra e luz do mundo, o que está acontecendo? Por que a igreja não está fazendo o que devia fazer? Porque perdeu a intimidade, deixou de caminhar com o Senhor, né? Que a gente vai andando com Ele, vai falando lá, tá um defeitinho aqui, né? E cada dia Deus mostra um defeitinho, né? Estou aqui na reunião dos jovens aqui, e de repente uma pessoa falou: pastor, o senhor fez assim, não gostei do jeito que o senhor fazia, machucou meu coração. Eu falei: todo mundo foi testemunha aí, né? Viu ou não viu? Viram. Vou dizer que isso é o jeito certo? Não, é o jeito da madeira que Deus quer mudar. Cheguei em casa, não quero, Deus, quero ser melhor, não quero falhar, quero acertar, quero ser uma pessoa melhor, mais dócil, né? Falar de forma que não machuque. Uau! Ou as pessoas têm que aceitar a gente do jeito que a gente é, e ainda tem que ir para o céu vendo Cristo em mim do jeito que eu sou? Elas têm que ver Cristo do jeito diferente. Eu tenho que parecer com Jesus, não com o Lael. O Lael vai atrapalhar tudo. Quem já viu um cristão que atrapalha tudo? Tem muitos por aí. Cristão que se dizem cristão, mas a sua conduta não condiz. Feche os olhos. Não vou fazer apelo, porque até eu estou prostrado nesse apelo. Quem não tem áreas na vida em que precisa buscar saídas em Deus, respostas da graça de Deus. Irmãos, a graça de Deus, ela veio para preencher os vazios da tua alma que precisam ser tocadas, transformadas. Os perfeitos não precisam de médico, mas os doentes. Pai, no nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado a Deus pelo privilégio de anunciar este pequeno, ó Deus, ensinamento da tua palavra, das escrituras sagradas que nos ensinam, Pai, que precisamos correr a boa corrida com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu repreendo todo sofisma, todo engano, toda mente cauterizada, ó Deus, nos levando a entender que não existe mais nada em que Deus queira transformar, queira fazer de mim, de meus irmãos, pessoas melhores, pessoas tratáveis por Deus, pessoas que se aproximam de Ti de intimidade, que querem um relacionamento com o Senhor. Deus, resgata aquilo que nos foi tirado, resgata aquilo que desprezamos, resgata aquilo que não, ó Deus, que não valorizamos como deveríamos valorizar. Ó Deus, restaura o altar no coração de cada um aqui, que possamos reconhecer nossas falhas e imperfeições, confessá-las e buscar na graça de Deus atitudes melhores, palavras melhores, condutas melhores, que o nosso proceder seja a expressão de Cristo nos dias que vivemos. Deus, tenha misericórdia de mim e de meus irmãos, tem misericórdia de nós, a fim de que alcancemos esta graça que nos torna cada dia mais parecidos com Jesus. Pai, glorifica o Teu nome na vida dos meus irmãos, em cada um aqui presente, que haja mudança de atitudes, mudança de procedimento, Pai, em nome de Jesus. Quebra as resistências. Oramos também pelos casamentos aqui presentes. Pai, Tu sabes a realidade de cada casamento que está acontecendo, cada casa aqui representada, as situações que estão pendentes.
Deus, que haja rendição ao teu altar, que haja joelhos dobrados, que haja um coração humilde em reconhecer que precisamos da ajuda e da graça do Senhor para que nossos casamentos também sejam tocados pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus, abençoa-nos. Dá-nos humildade, arranca de nós toda a soberba, orgulho, toda a prepotência, toda a arrogância, toda atitude de endurecimento, que haja maleabilidade, que haja, ó Deus, ó Pai, mudança de atitudes. Deus, resgata, Senhor, aquilo que foi perdido. Glorifica o teu nome, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos cantar? Antes de encerrar, amém? Vamos cantar uma canção e já estaremos encerrando, amém? E pode vir Ministério de Louvor rapidinho. Vamos cantar uma canção. Nós cantamos uma canção hoje, né? Maravilhado. Essa canção fala de um Deus santo. E de um Deus que eu, não sei, você cantou, mas quando eu me sinto maravilhado, que aquilo me atrai, amém, gente? Amém? Então cante novamente e preste atenção nas frases que você está cantando, e olhe elas dentro daquilo que nós ministramos hoje.